Vamos lá, a fé que agrada a Deus, como que é essa fé? Como que é a fé que agrada a Deus? Como que Deus a concede? Qual a sua natureza? Eu já respondi isso de certa forma, em algumas colocações que eu fiz aqui. A fé, de acordo com Efésios 2:8, é um dom de Deus. A graça e a fé, dom de Deus. É um presente. Você não pode comprar a fé. Você pode clamar a Deus, me dá esse presente. Eu não tenho, me dá esse presente. A fé é um dom de Deus. Para explicar a natureza da fé, os teólogos do passado usavam 3 palavras do latim: notitia, assensus e fiducia. É notícia, aprovação e confiança. A primeira palavra é notitia, a notícia, conhecimento. Aí está falando do aspecto que envolve a razão, a mente do pecador. Irmãos, a fé ela começa com a verdade sendo recebida pela mente, aprendida pela mente. Por isso que Jesus falou: ide, igreja, por todo o mundo e pregai o evangelho, ensina o evangelho. Racionalmente, passa o evangelho para as pessoas de uma forma racional, não emocional. Lá em Romanos 10:13, o texto fala assim: todo o pecador que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas daí vem a pergunta: como os pecadores invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue, não há quem ensine? E no verso 17 ele conclui: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras palavras, a fé não vem por meio da emoção, mas por meio da razão. Eu gosto de R.C. Sproul quando ele fala assim: você não pode ter Deus no seu coração sem primeiro tê-lo na sua mente. E tem no Brasil algumas igrejas que parece que não valorizam a mente, a instrução, não valorizam a razão, a mente, apelam apenas para a emoção, para o coração, e é uma pena, não entenderam o jeito de Deus trabalhar. A fé começa com a verdade recebida pela mente, aprendida pela mente, impactando a mente, o conhecimento, mas não fica só na mente, daí vem a palavra assensus, convicção, aceitação, aprovação. Aí entra a nossa emoção, nosso coração. Na fé verdadeira, a verdade, além de conquistar a nossa mente, ela impacta e toca nosso coração. O exemplo que eu gosto de citar é de um rapaz chamado Roberto Robinson. Esse rapaz foi criado na Inglaterra no século XVIII. Com 5 anos perdeu o pai, a mãe foi trabalhar, ele ficou jogado na rua, sendo criado pela molecada da rua, que também não tinha pai nem mãe, nem eira nem beira. Ele acabou se ajuntando com uma gangue de adolescentes que era da pesada. Eles roubavam, eles aprontavam, eles brigavam, eles eram uma praga social nas ruas de Londres, do bairro onde eles estavam. Um dia essa gangue, e o Roberto estava junto, entrou numa igreja para bagunçar com o culto da igreja, para se divertir bagunçando o culto da igreja. Mas quem estava pregando naquele dia era um servo de Deus, muito ungido por Deus, chamado George Whitefield. George Whitefield foi um homem muito ungido pelo Espírito Santo e usado com a sua pregação para trazer um grande avivamento espiritual na Inglaterra. George Whitefield estava pregando entre as bagunças dos jovens ali, bagunçando o culto. O Robert Robinson não conseguiu deixar de ouvir Mateus 3,7, raça de víboras, diz o Senhor, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Quem lhes deu a ilusão de fugir do juízo inevitável de Deus? Mais cedo ou mais tarde, você vai te comparecer na presença de Deus. E esse versículo, essa verdade, entrou no coração, na mente de Robert Robinson, mas ele relutou com aquilo. Ele tentou chacoalhar aquilo, ele tentou esquecer daquilo. E por 3 anos havia uma luta dentro dele, havia uma convicção do seu pecado, a certeza de que o juízo se aproxima, que um dia ele vai se arrepender de viver como ele estava vivendo. E finalmente, 3 anos depois, ele acaba se quebrantando aos olhos de Deus.
E ele se quebranta na presença de Deus, e Deus o libertou, Deus o salvou, e ele escreveu um hino que é cantado em muitas igrejas ao redor do mundo, chamado Manancial de Toda a Bênção. Deus, Jesus, Espírito Santo, vocês são manancial de toda a bênção. E nesse hino ele fala assim: meus louvores dar eu quero, pois Jesus me socorreu, e por sua graça eu creio, me transportará ao céu. Eu perdido procurou-me, longe, longe, já sem luz, maculado, sujo, estragado, resgatou-me com seu sangue, meu Jesus. Aqui está o exemplo de ascensos. E o exemplo clássico que você tem na Bíblia é o testemunho daqueles 2 discípulos na estrada para Emaús. Eles estavam descrentes, desacreditados de Jesus. Jesus chega após a ressurreição, conversa com eles, abre e recorda eles de várias passagens do Antigo Testamento que testificavam da necessidade dele morrer pelos pecados e ressuscitar, enfim. Daí Jesus desaparece. E olha o testemunho desses 2 aqui, que fala sobre ascensos. Eles falam assim: perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Jesus nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ascensos. A fé que primeiro capta e impacta a mente, informa a mente, depois ela desce e aquece o coração. Mas daí a fé não para aí, a fé vai também para a fidúcia, a compromisso. A palavra latim fidúcia é compromisso, confiança, ousadia. Tem a ver com a volição, com o querer. Dentro de você existe um negócio chamado volição, querer. Por acreditar piamente em alguma coisa e ter o coração conquistado por aquela ideia, você então age, você penhora a sua vida. Resumindo, meus irmãos, na verdadeira fé, a verdade é aprendida pela mente, ela aquece o nosso coração e ela impacta a nossa vontade, o nosso querer, move a gente a decidir de acordo com aquela verdade revelada a nós. É assim que um pecador que é visitado pelo Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, recebe a fé. Esse pecador, ele abraça o Senhor Jesus na sua inteireza. Esse pecador abraça o Senhor Jesus Cristo com a sua mente, com o seu coração e com a sua volição, com o seu querer.